Olá, tudo bem? Isto de falar para a audiência tem muito que se lhe diga, porque eh, depois de, na semana passada, eu ter feito um vídeo que, pronto, ok, foi um bocadinho mais leve, foi um bocadinho menos preparado, menos. Porque, não é? Crianças de férias, o tempo não abunda e a gente tem que fazer algumas cedências. Recebi logo mensagens de alguns dos clientes habituais a dizer: "Oh Tiago, este vídeo foi levezinho, foi fraquinho, então e que tal se fizesse aqui assim uma coisinha mais compostinha para a semana e falasses um bocadinho mais sobre os impedimentos que, que, que muitas vezes previnem que nós consigamos ser tão produtivos e atingir os objetivos que pretendemos. E portanto, esta semana é sobre isso mesmo que eu vou falar. Sobre alguns dos impedimentos mais comuns à concentração e, consequentemente, prejudiciais à produtividade e impeditivos do sucesso. Em primeiro, o fantasma da mudança entre tarefas ou o chamado context switch. Um dos principais inimigos da produtividade é o nós estarmos regularmente a mudar o foco da nossa atenção de um assunto ou de uma tarefa ou de um projeto para o outro. E isto pode parecer que é uma coisa muito pouco problemática ou que é uma coisa muito casual. Qual é o problema de eu receber uma mensagem e ir ver o que é que se passa e depois voltar ao trabalho? Nem 30 segundos perdi. Pois, mas a verdade é que este desfocar faz com que nós percamos a capacidade de estarmos a trabalhar em flow, ou em fluxo, ou em produtividade plena. As traduções nunca são tão boas como o original. A produtividade plena acontece quando nós estamos naquele estado em que parece que o tempo desaparece e chegamos a determinada altura e olhamos para o relógio e dizemos: passaram 2 horas, como é que é possível? Estou cheio de fome. E tens um texto espetacular que escreveste mesmo do coração e que estiveste ali sem sequer sentir que o tempo estava a passar ou que o mundo à volta estava a acontecer. Esse aí é o estado em que nós deveríamos, é o estado em que nós deveríamos almejar estar sempre a trabalhar. Mas a verdade é que é impossível estarmos constantemente nesse estado, principalmente porque estamos constantemente a quebrar esse estado emocional, é quase um estado emocional, para focarmos a nossa atenção noutras coisas. Em conversa com uma pessoa, um dia destes, fizeram-me um desenho. Se nós tivermos apenas 2 projetos, por norma aquilo que fazemos é dividir o nosso dia ao meio e trabalhamos 4 horas num e 4 horas no outro. Imaginemos que trabalhamos 4 horas seguidas, não temos hora de almoço nem nada. Ao fazer isso, os estudos científicos dizem que nós perdemos à volta de 20 minutos até podermos eventualmente recuperar o estado de produtividade plena. Isso quer dizer que 4% do nosso tempo perde-se nessa transição. Nós reparamos, 20% do tempo do projeto seguinte vai ser perdido a tentar chegar ao estado de produtividade plena. A juntar a isto, temos que nunca ninguém tem só 2 projetos.
E quando eu digo projetos, não é só a questão do trabalho. O focar para responder a uma mensagem, o responder a um e-mail, entra um cliente e tens que atender, recebes uma chamada e precisas de falar com alguém. Tudo isto são pequenos projetos, são pequenas distrações que fazem com que tu tenhas que mudar o teu foco daquilo em que estás a trabalhar para outra coisa, para depois voltar. Se nós tivermos, por exemplo, 6 projetos e fizermos uma única mudança de foco entre cada um, isso significa que, se recordarmos os 4%, temos 6 vezes 4%, temos quase 25% do nosso tempo total perdido só a tentar recuperar a nossa capacidade de estarmos concentrados. É brutal. Isto significa que devemos aspirar a que não existam pausas. Tiago, então, mas tu tens um e-book que escreveste sobre o Deep Work e não sei o quê, que tens que fazer pausas, que tens que usar Pomodoro. É verdade. Mas as pausas que eu referi no Deep Work e que o Cal Newport refere no livro dele, são pausas produtivas. São pausas em que nós fazemos atividades restauradoras. E como tal, há uma diferença brutal em termos da nossa capacidade de regressar à produtividade plena. Se nós paramos, hidratamos, colocamos o nosso cérebro em ordem com uma pequena meditação, fazemos uns exercícios para oxigenar e para pôr o sangue a mexer, a nossa capacidade de atingir a produtividade plena a seguir é grandemente aumentada. Portanto, como diz o Alex Hormozi, se queres fazer dinheiro, foca-te, que é como quem diz. Se queres ser produtivo, então, e acelerar o teu progresso, então foca-te num assunto, um projeto de cada vez, fecha a porta a tudo o que tiveres e vai enfrentando os vários projetos em cadeia. Ou seja, não passes de um para o outro, porque isso aí significa que acabas por perder muito só em recuperação. E este tema da produtividade plena e do flow é um dos temas em que eu mais me estou a focar neste momento e como tal vamos falar mais sobre isso mais à frente. Sobrecarga de informação e priorização. Já falámos sobre a priorização anteriormente. Aqui queria juntar-lhe o facto de nós, hoje em dia, vivermos num mundo em que as marcas e as empresas fazem dinheiro com a nossa atenção. Ou seja, eles têm muito interesse em cativar a nossa atenção e estar constantemente a bombardear-nos com objetos brilhantes para nós estarmos constantemente a mudar, não é? TikTok, Instagram. Os inimigos destes meus vídeos gigantes. E então, aqui a questão principal é mesmo a questão da priorização e a questão de definir quais são as tarefas importantes e onde vais focar-te e onde vais decidir trabalhar durante períodos mais alargados, de maneira a que consigas estar mais concentrado e mais produtivo.
nós falámos sobre a matriz de Eisenhower, que é uma ferramenta interessante para esta priorização e para fazer este tipo de distinção entre tarefas urgentes, tarefas importantes, tarefas não importantes e tarefas que não valem mesmo a pena. Uma abordagem interessante para esta questão é mesmo a utilização consciente e inteligente das listas de tarefas, da priorização, das técnicas de gestão de tempo. Anúncio descarado ao e-book, link em baixo, que pode ajudar-te a manter o foco e a evitar aquela sensação de estar constantemente a apagar focos. Listas de tarefas gigantes que nunca mais consegues limpar, porque por isso simplesmente estás constantemente a meter coisas à frente daquilo que realmente é importante. Outra estratégia que uso e que aconselho vivamente é a definição das tarefas mais importantes para o teu dia logo no início. De manhã tens uma rotina matinal, fazes a meditação, fazes o exercício, fazes o que podes ou o que consegues, e é importante que te sentes e que feches os olhos e que te foques e que olhes para tudo aquilo que está no teu prato e definas quais são as 3 tarefas mais importantes e aquelas que vão fazer mais diferença, que têm mais valor, e basicamente concentras a tua atenção nessas, porque não só isto te ajuda a direcionar o teu foco, mas também te dá uma sensação de realização à medida que as vais concluindo e que vais aliviando a tua lista de tarefas. Novamente, mais sobre isto mais à frente. Depois temos a ilusão da multitarefa. Nós não somos computadores, nem nada que se pareça. Não temos múltiplos cores que nos permitam fazer tarefas. Este faz uma tarefa, este faz uma tarefa, este faz uma tarefa, este faz uma tarefa, este faz uma tarefa. É assim que funcionam os processadores dos computadores, mas dos processadores de tudo. E portanto, o nosso cérebro tem uma capacidade brutal em termos de produtividade, em termos de concentração, em termos de foco, mas nós precisamos de o direcionar para uma coisa específica de cada vez. A multitarefa foi durante muito tempo vendida como uma solução milagrosa para os problemas do mundo, mas à medida que vamos descobrindo mais e mais à medida que se vai estudando mais e mais, que se vai trabalhando sobre estes assuntos, vai-se descobrindo que a questão da quebra da atenção, a questão do foco e da atenção plena, é impossível de se ter e de se fazer estando a fazer mais do que uma tarefa. O nosso cérebro, pura e simplesmente, não tem capacidade para isso. Dá a ilusão, e muitas pessoas dizem, não, porque eu consigo perfeitamente estar a fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E até é possível que, visto de fora, isso esteja a acontecer, mas o que acontece a maior parte das vezes é que uma das tarefas está a ser feita com atenção e a outra tarefa está a ser feita em automático. Ou, pura e simplesmente, todas as tarefas estão a ser feitas sem atenção. A verdadeira produtividade está na capacidade de nos concentrarmos e de nos focarmos completamente numa tarefa de cada vez. Eliminar distrações, como notificações, interrupções,
pôr um aviso na porta a dizer não perturbar, estamos a trabalhar, pode permitir que consigas mergulhar numa sessão de trabalho e focar-te na tarefa que tens à tua frente com atenção plena e durante tempo suficiente para aumentar a qualidade do teu trabalho e principalmente a velocidade com que o completas, que é um dos grandes handicaps da multitarefa, porque nós parece que estamos a fazer mais porque estamos a fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas como a nossa atenção está dividida, está completamente fraturada, nós na verdade estamos a fazer as coisas a metade, a um terço, a um décimo da capacidade máxima ou da velocidade máxima que podíamos estar a fazer. Assim sendo, foco. Assim sendo, uma tarefa de cada vez. Assim sendo, atenção e produtividade. Em resumo, a busca pela produtividade plena é uma jornada que requer autoconsciência, disciplina e uma mentalidade positiva. Identificar e superar os impedimentos que te seguram é o primeiro passo para alcançar resultados excepcionais. Lembra-te que não estás sozinho nesta jornada. Com as estratégias certas e o apoio adequado, podes desbloquear o teu potencial máximo. Comenta abaixo e diz-me quais são os obstáculos que tens enfrentado na tua busca pela produtividade. Partilha experiências e vamos explorar juntos maneiras de superar esses desafios e alcançar o sucesso que tanto mereces. Obrigado e até à próxima.